Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é muito recorrente nas nossas vidas, que é o medo da nossa própria expansão. Sabe quando algo que você desejou muito na sua vida está acontecendo ou está prestes a acontecer? Sabe quando você fecha aquela venda que você queria tanto? Quando você recebe uma ótima notícia que você estava intencionando há tanto tempo na sua vida, quando você é convidada para algo grandioso que vai trazer muita expansão e prosperidade para a tua empresa, quando você abre a fatura do teu cartão e aquele dinheiro entrou na sua conta, quando você percebe que você pode respirar e que você não precisa mais ficar em dívidas financeiras ou correndo atrás do dinheiro, quando você percebe que você postou um vídeo no Instagram e de repente você atraiu muitas visualizações, aquele vídeo viralizou e a sua conta está crescendo muito. De repente, assim, da noite para o dia você está atraindo muita gente. Para muitas pessoas, ao invés de sentirem alegria e gratidão quando essas coisas acontecem, essas pessoas sentem um nervoso no corpo, uma contração no corpo, um frio na barriga. É como se a mente começasse a dizer: será que isso é verdade mesmo? Peraí, isso é bom demais para ser verdade. Ixi, alguma coisa errada vai acontecer aqui. Sabe quando você lança um curso, por exemplo, para as empreendedoras aqui do digital e de repente você começa a fazer várias vendas, muito mais do que você tinha intencionado ou imaginado. Seu celular começa a fazer aquele plim-plim infinitamente e de repente você começa a se questionar: ai meu Deus, será que isso realmente está acontecendo? Será que vão cancelar? Será que eu devo entregar algo a mais do que eu tinha combinado? É como se o seu corpo, no movimento inconsciente, quisesse te manter presa ao que já era realidade para você. Porque nesse momento você está expandindo. Nesse momento você está indo para o próximo nível da sua vida. E talvez o seu corpo ainda não saiba se esse próximo nível é seguro para você. Muitas vezes o nosso maior medo não é que as coisas deem errado. O nosso maior medo é que as coisas deem muito certo. Porque será que seremos capazes de sustentar essa nova realidade? E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Mas antes da gente aprofundar, eu quero convidar vocês a darem as estrelinhas aqui no Spotify, né, no podcast, para quem está ouvindo no Spotify, porque isso é muito importante para que ele seja entregue para cada vez mais pessoas. Nas últimas semanas chegaram muitas pessoas novas aqui, eu estou muito feliz com as mensagens de vocês. Para mim é muito importante saber como que isso está ressoando aí do outro lado para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, não deixe de seguir o canal, deixe seu comentário com sugestões dos temas que você quer que eu traga aqui para os próximos vídeos, que eu estou super aberta a ter essa troca sincera com vocês, tá bom? Vamos para o episódio de hoje, então? Bem-vindas ao Oceano Interior. Eu me chamo Aline Flores, sou professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e eu sou completamente apaixonada pelo mar. Uma das minhas paixões é o surf, assim como o mergulho também. E eu vejo que, assim como as águas profundas e misteriosas do oceano, existe em cada uma de nós um vasto universo encantador a ser explorado. Assim como mergulhar no oceano nos convida a enfrentar o desconhecido, o autoconhecimento é um convite a desbravar as profundezas do nosso ser, onde descobrimos tesouros escondidos, enfrentamos nossos medos e encontramos a beleza da nossa essência. Esse podcast é um espaço para mergulharmos juntas na arte da cocriação e da manifestação da nossa realidade, com temas que vão da espiritualidade ao desenvolvimento pessoal, passando pelo universo fascinante do Human Design e do que eu senti de trazer a cada momento. Então, juntas, vamos explorar o mar de dentro e de fora, navegando as águas da nossa própria essência para criar uma vida alinhada com quem realmente somos. Então prepare-se, porque o mergulho começa agora. Oceano Interior. Existe um momento que você provavelmente sonha viver. Receber aquela notícia que você foi promovida, descobrir que você ganhou na Mega Sena, ver que você está conseguindo faturar
a quantia que você tanto sonhou com o seu trabalho, ver aquele dinheiro entrando na sua conta. Ou quando você começa a viver uma fase muito boa da sua vida, tem dinheiro entrando na sua conta, seus relacionamentos estão saudáveis, o seu trabalho está fluindo muito bem e uma parte de você pensa: isso é bom demais para ser verdade. Alguma coisa vai dar errado daqui a pouco, porque felicidade não dura muito tempo. Esses são os momentos que a gente pede, que a gente intenciona, que a gente visualiza, que a gente coloca nas nossas práticas de manifestação. E quando a gente manifesta, parece provar que todo o nosso trabalho finalmente está dando resultado. Mas para muitas pessoas, a primeira reação a uma boa notícia, a algo muito esperado, não é alegria. É um aperto estranho no corpo. A respiração parece ficar mais curta, o coração acelera, ou às vezes parece uma sensação ruim no estômago, um frio na barriga que dá aquela vontade de travar, de cancelar tudo. Pode dar até uma leve tontura, uma sensação de que isso não é real, uma vontade de fugir ou até uma vontade de se esconder. Às vezes pode dar até náusea. E ao invés de você relaxar e sentir gratidão e comemorar que aquilo que você pediu está realmente acontecendo, a sua mente começa a trazer narrativas do tipo: será que eu mereço? Será que isso é real? Será que vai durar? Tem algum problema escondido aqui? É bom demais para ser verdade? Se você já sentiu isso, você não está sozinha. Isso tem até um nome. Isso é o que a gente pode chamar de proteção de expansão. A proteção de expansão é o que acontece quando a vida, de repente, oferece mais do que o seu corpo, o seu sistema nervoso, já aprendeu que é seguro receber. E essa defesa da sua expansão não acontece por conta da quantia de dinheiro, do valor, do tamanho da oportunidade, muito menos por conta da sua capacidade. Essa defesa acontece por causa do significado que esse mais tem dentro do seu corpo. Porque o seu sistema nervoso foi treinado ao longo de muitos e muitos anos, de décadas. E treinado talvez por experiências de decepção, por experiências de traição, de instabilidade, de perda, de humilhação, de escassez. Então, quando algo bom acontece, o seu corpo não interpreta necessariamente como algo bom. Ele interpreta como algo desconhecido. E o sistema nervoso não funciona com as categorias da mente. Ele não classifica as experiências como boas ou ruins. O sistema nervoso só faz uma pergunta: isso é seguro ou é perigoso? E o desconhecido é sempre percebido como perigoso para o seu sistema nervoso. Se ao longo da sua vida a abundância veio acompanhada de caos, se dinheiro sempre foi seguido de problemas, de discussões, de afastamento de pessoas, se visibilidade trouxe críticas, se receber trouxe culpa, julgamentos, então o seu corpo pode ter aprendido que a abundância é algo perigoso. Não adianta a mente dizer que quer isso. Se o corpo está respondendo, isso não parece seguro. Existe um conceito muito importante criado pelo neurocientista Stephen Porges, que desenvolveu a teoria polivagal, chamado neurocepção. A neurocepção é o sistema de vigilância do corpo. Diferente da percepção, que é a parte consciente, né? A neurocepção acontece abaixo do radar da mente consciente, abaixo do nosso raciocínio lógico. O sistema nervoso está constantemente escaneando o ambiente interno e externo, né, suas emoções, suas sensações e o que está acontecendo em volta de você, procurando esses sinais de segurança ou de perigo. E ele faz isso antes mesmo de você pensar, em questão de milissegundos, antes da sua mente racional entrar em ação. Então, quando isso acontece, o seu corpo entra em pânico, não significa que você é ingrata, não significa que você está sabotando a sua vida, significa apenas que o seu sistema nervoso está fazendo exatamente aquilo que ele foi programado para fazer, está cumprindo com o propósito dele, que é te proteger. Quando o sistema nervoso organiza a vida em torno da proteção, qualquer expansão pode parecer um risco, não uma recompensa, porque expansão significa sempre mais autorresponsabilidade, mais visibilidade, mais dinheiro entrando na sua conta, mais possibilidades, mais oportunidades, mais sucesso, mais energia circulando. E se o seu corpo nunca aprendeu a sustentar esse mais, ele vai tentar restaurar o equilíbrio antigo, ele vai tentar voltar para o menos, mesmo que esse equilíbrio seja a escassez, seja o caos. Quando a expansão chega, o sistema nervoso geralmente age de duas formas principais:
A hiperativação, que é aquele estado de luta ou fuga, o sistema nervoso entra em ação, o coração acelera, a respiração fica curta, não é aquela ação alinhada, centrada. É uma ação de sobrevivência. Os músculos ficam tensos, a mente está disparada, não consegue ter clareza para tomar as melhores escolhas, as melhores decisões. E o que acontece na prática? Você começa a pensar obsessivamente em tudo que pode dar errado. Você começa a trabalhar compulsivamente, sem um propósito claro, único e exclusivamente talvez para fazer dinheiro, para poder pagar aquela conta no fim do mês, como se as oportunidades fossem desaparecer a qualquer momento. Até dormir fica difícil. Relaxar parece perigoso, porque o corpo associa descanso com vulnerabilidade. Nesse estado pode aparecer também a impulsividade, os gastos compulsivos, as decisões arriscadas, sem cautela nenhuma, sem discernimento nenhum, investimentos impulsivos, más escolhas. De fora, isso pode parecer uma autossabotagem, mas por dentro é só o seu corpo tentando liberar uma energia que ficou grande demais para ser sustentada por ele. Existe até um conceito famoso chamado Upper Limit Problem, que o Gay Hendricks descreve no livro The Big Leap, O Grande Salto. Ele fala sobre essa tendência que a gente tem de voltar para um nível de familiaridade, de sucesso, de felicidade que parece seguro pra gente. Do ponto de vista do nosso corpo, esse limite é aquilo que o corpo consegue sustentar com segurança, sem se sentir ameaçado. E a segunda resposta é o desligamento, que é o congelamento. Então, diferente daquele modo da ação compulsiva, descontrolada, da luta ou fuga, aqui, ao invés de energia demais, o sistema desliga, então é energia de menos. Então, esse é o estado dorso vagal, na escadinha polivagal. Então você pode sentir falta de energia, desânimo, o mundo parece distante de você. Nesse estado, você pode olhar para um e-mail com uma ótima notícia, com um convite incrível para você e não sentir absolutamente nada. Não responder esse e-mail, deixar para depois esquecer, entre aspas, esquecer, entre aspas. Ou pensar que isso não é real, que isso não é para você, que você não merece. E então você começa a procrastinar, você começa a se boicotar, se sabotar no processo. As oportunidades simplesmente expiram, você perde os prazos, você perde as oportunidades. De fora pode parecer procrastinação e preguiça, mas na verdade é o seu sistema nervoso puxando o freio de mão, puxando o freio de emergência. Muitas pessoas vivem nesses dois estados. Primeiro vem uma explosão de atividade, depois vem um colapso, para o corpo tentar se reequilibrar. É um ciclo entre energia de mais e energia de menos. Isso é muito comum em pessoas que vivem muito estressadas ou que estão muito traumatizadas. O corpo está tentando encontrar um equilíbrio que nunca aprendeu a ter. E você precisa ensinar isso para o teu corpo. É por isso que às vezes a gente escuta pessoas dizendo coisas do tipo: é mais fácil para mim lidar com uma crise do que quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem na minha vida, eu acho muito estranho. Por que isso acontece? Porque durante uma crise, o sistema nervoso sabe o que fazer. Ele se mobiliza, ele se concentra, ele resolve aquele problema. Muitas vezes não da melhor forma, mas ele resolve. Já em momentos de tranquilidade, o sistema nervoso pode ficar perdido, sem saber como existir sem um problema urgente para resolver. E esse mesmo padrão frequentemente aparece na área da saúde, na área do amor, na área da sua expressão criativa. Uma pessoa que viveu com depressão por muito tempo, por exemplo, pode perceber que um período de felicidade traz ansiedade no corpo. Uma pessoa que nunca teve um relacionamento estável, saudável, pode sentir que um parceiro gentil, cuidadoso, é entediante ou até suspeito demais, que deve estar fazendo alguma coisa errada. Uma pessoa que sempre reprimiu sua criatividade pode descobrir que um projeto bem-sucedido faz com que ela queira sumir do mundo, faz com que ela questione se é isso mesmo que ela quer para a vida dela. Em cada um desses casos, esse limite superior do que parece seguro foi ultrapassado e o freio de emergência entra em ação. O sistema nervoso não se reorganiza da noite para o dia. Não adianta você querer desmontar uma estrutura rapidamente da noite para o dia, porque isso pode parecer desestabilizador. A autossabotagem pode ser vista como uma tentativa do sistema nervoso de preservar a sua coerência interna. Não é que o seu sistema nervoso ame o sofrimento, é que ele ama a previsibilidade.
Se a gente coloca a espiritualidade nessa história, é aqui que muitos ensinamentos sobre expandir a capacidade de receber entram em cena. Práticas de abundância que focam apenas em atrair mais na lei da atração, sem considerar o limite superior do corpo, frequentemente acabam dando errado. Porque enquanto tudo isso acontece no corpo, a nossa mente começa a contar histórias antigas. Eu não mereço, eles vão perceber que cometeram um erro, isso é bom demais para mim, isso não faz parte da minha realidade, é bom demais para ser verdade. Então, se eu não me livrar disso logo, algo ruim vai acontecer na minha vida. Óbvio que você não pensa assim de forma consciente, pelo amor de Deus. O sistema nervoso responde em milissegundos, como eu falei para vocês, antes da nossa parte consciente entrar em cena. Então, não é para você se culpar, porque não é a sua parte consciente que está analisando a situação dessa forma. E as sensações físicas, normalmente, alimentam as histórias da nossa mente. E as histórias da nossa mente alimentam as sensações, criando um ciclo. O pensamento alimenta o sentimento alimenta o pensamento. Mas quando olhamos isso através da lente da sobrevivência, essas reações começam a fazer mais sentido. Porque expandir exige algo muito mais profundo. Expandir exige deixar morrer uma identidade antiga, a identidade de quem sempre lutou, de quem sempre estava atrasada, de quem sempre se esforçou muito, de quem sempre se viu como pequena, de quem sempre salvava todo mundo, mas sempre se esquecia de si, de quem sempre sentiu que precisava provar o seu valor para o mundo. Então, deixar essa identidade ir embora pode parecer uma morte para o seu corpo. Então, os alarmes do seu corpo disparam. E eles não falam só sobre esse medo do futuro. Eles falam sobre o luto pelo passado. Então, a pergunta não é como eu paro de ser assim? A pergunta certa é como eu faço para ajudar o meu corpo a se sentir seguro quando coisas boas chegam na minha vida? E o primeiro passo para isso é ter consciência. É você colocar nome para esse acontecimento. Como, por exemplo, eu coloquei de defesa de expansão. Isso já dissolve muita vergonha, muita culpa. Porque a vergonha diz, tem algo errado comigo. Já a compreensão diz, o meu corpo está tentando me proteger, reagindo a algo que ele está interpretando como ameaçador, porque ele ainda não conhece, não viu que pode ser incrível. E eu vou mostrar isso para ele. Percebe a diferença? O próximo passo é perceber as reações do seu corpo sem sentir aquela vontade de agir imediatamente. Se o seu coração dispara quando algo bom acontece, você pode respirar e dizer para si mesma: claro que o meu coração está acelerado. Isso é novo para mim. Isso é mais do que eu já sustentei na minha vida até hoje. Isso cria um espaço entre o que aconteceu e a forma como você vai responder, entre a sensação e a história, e a resposta. E claro que eu não vou deixar vocês sem uma prática para a gente encerrar esse episódio com chave de ouro. Eu vou compartilhar com vocês uma prática simples, mas que pode ajudar muito. Eu sempre falo, o simples é muito poderoso e às vezes a gente quer o mais complicado. Então, o que você vai fazer? Quando algo muito bom acontecer na sua vida, você vai parar por alguns minutos. Você vai respirar devagar e com consciência e vai imaginar uma presença amorosa do seu lado. Pode ser um anjo, pode ser um ancestral, uma energia espiritual, um mestre, um guia, alguém colocando a mão no seu ombro, respirando junto com você enquanto o seu corpo se ajusta a esse novo nível da sua vida. E então você vai repetir: é seguro sentir isso, é seguro viver isso, eu posso receber o que eu desejo com facilidade e leveza. O Stephen Porges fala que regular o sistema nervoso também acontece em corregulação, ou seja, nós nos curamos com outras pessoas, com pessoas seguras, com pessoas com sistemas nervosos regulados. E para muitas pessoas que infelizmente não têm essas pessoas por perto, essas presenças espirituais podem cumprir esse papel, porque elas ajudam o corpo a não se sentir sozinho diante da expansão. Isso, inclusive, já foi comprovado em exames, em estudos científicos, que o corpo entra em estado de equilíbrio e de regulação do nosso sistema nervoso só de imaginar essa presença amorosa por perto, como se realmente tivesse alguém ali. Porque se a gente está sentindo isso, o nosso corpo não diferencia se está acontecendo ou se a gente está imaginando. Então, se você se culpou
por procrastinar, se sentiu incapaz de realizar seus sonhos, saiba que para muitas pessoas o maior bloqueio para receber não é a preguiça, não é a procrastinação, também não é a falta de gratidão, muito menos a falta de merecimento, a falta de espiritualidade. É simplesmente um sistema de alarme que dispara quando a vida começa a ficar grande demais para o que você estava acostumado até então. E quando você para de se culpar por esse alarme e começa a escutar mais o seu corpo com gentileza e empatia, aí sim a expansão começa a se tornar possível para você. Então esse conceito de defesa de expansão não significa que você não merece mais na sua vida. Significa apenas que o seu corpo ainda está aprendendo como se sentir seguro com esse mais. E esse aprendizado acontece aos poucos, não é da noite para o dia. O seu corpo está acostumado há anos de condicionamentos, traumas, narrativas. Então talvez a boa notícia ainda traga um frio na sua barriga. Talvez ainda pareça surreal no começo, quando aquele sonho se realizar. Mas aos pouquinhos, você não precisa mais se sabotar, se bloquear, agir sem consciência. Deixar que o seu corpo comande. Você não precisa mais se livrar daquilo para não se sentir culpada. Então, ao invés de pedir apenas por mais dinheiro, você também pode pedir um sistema nervoso mais regulado, limites mais claros, discernimento mais sábio para você lidar com essas conquistas na sua vida. Ao invés de pedir apenas um parceiro romântico, você também pode pedir um coração capaz de sustentar a intimidade verdadeira sem você querer fugir, sem você querer sabotar essa relação. Ao invés de você pedir nas suas manifestações apenas sucesso nos seus negócios, na sua empresa, você também pode pedir a capacidade de descansar, de delegar, de dizer não, de cuidar de você. Ao invés de pedir mais reconhecimento, você também pode pedir a coragem de ser vista exatamente como você é. Em vez de pedir apenas oportunidades, você também pode pedir clareza para reconhecer quando a vida abre uma porta importante para você. Em vez de pedir mais clientes, você também pode pedir a capacidade interna de sustentar o que chega sem entrar em processo de autossabotagem. Ao invés de pedir apenas mais expansão, você também pode pedir um corpo que se sinta seguro, vivendo uma nova realidade, uma realidade maior do que você estava acostumado. Em vez de pedir apenas para manifestar seus sonhos, você também pode pedir a maturidade emocional para cuidar deles quando se tornarem reais. A abundância não é algo que simplesmente cai do céu porque você encontrou a afirmação certa, porque você visualizou todos os dias. A abundância é o subproduto, o resultado natural de um sistema que se tornou forte o suficiente para sustentá-la no dia a dia. A vida oferece oportunidades e recursos, e você é responsável por cultivar a segurança interna, a clareza e a integridade para recebê-los sem se sabotar. Pouco a pouco você vai aprendendo a simplesmente ficar com a sua expansão, ficar com o bom, ficar com a vida que você tanto pediu.